Aí galera, aqui é Jordan Hohenfeld e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Caso Flow. Se você ainda não tá sabendo do que tá rolando, polêmica, treta, muita coisa acontecendo, né? Muita gente falando na internet, até advogado dando sua opinião em relação à treta que tá rolando entre Igor 3K e Monark. Eu, como fui uma pessoa que tive uma certa relação com o Flow Podcast, desde antes de Monark sair, também um pouco depois que Monark saiu, eu achei interessante que eu viesse falar um pouco do que eu penso sobre o que tá rolando e, ao mesmo tempo, apresentar para vocês esse momento, assim, que foi muito legal da minha história, assim, como músico, guitarrista e tal, que era minhas participações no Flow Podcast, que ocorreram de maneira muito inusitada. Não sei se você acompanha o Flow há muito tempo ou me acompanha há muito tempo, mas eu aparecia praticamente toda semana no Flow Podcast tocando guitarra, pirem aí. E muita gente passou a conhecer o meu trabalho a partir daí, né? Várias vidas viralizaram, e não só no podcast, no Flow Podcast, mas também nos outros podcasts que estavam na época, né, no guarda-chuva do Flow. Aparecendo Vênus Podcast, né, aparecendo no A Deriva na época, que era o podcast do Arthur Petri, né? Então eu me senti na obrigação, de certa forma, de falar um pouco sobre isso. Eu quero tentar ser o máximo possível imparcial no que eu mostrar, mas obviamente que, mesmo que eu tente ser imparcial, a gente tem as nossas próprias opiniões, né? Então, de uma maneira talvez indireta, fique claro quais são as minhas opiniões e meu posicionamento em relação a isso. Mas a ideia desse vídeo é mostrar um pouco de cada vídeo que vem rolando aí, sobre o que está acontecendo, né? Afinal, são muitos vídeos. Para quem está querendo se informar sobre o assunto, pode ser que se perca. 2, mostrar que envolvimento é esse que eu tive com o Flow Podcast, envolvimento mesmo como guitarrista, como músico. Você que me acompanha aqui sabe que esse canal é de música, né? Então não é que eu tô desviando o tema do canal, mas eu tô mostrando para vocês, né? Trazendo, para quem ainda não conhece essa minha parte da história, esse meu envolvimento com o Flow Podcast. E 3, fazer uma conclusão disso tudo, como pessoa que teve esse envolvimento com o Flow Podcast, e como pessoa que está agora, nesse momento, de verdade, eu estou como espectador disso tudo, né? Felizmente ou infelizmente, eu não tenho mais aparecido no Flow, né? Como era naquela época. Era muito legal, eu acho que seria muito massa se algo desse tipo rolasse, né? Mas as coisas mudaram muito, né? E, enfim, eu não sei se rolaria ainda, né? Ainda não tentei reatar essa relação, mas, enfim, né? Minha conclusão diante disso tudo também, obviamente, vai rolar, tá? Então, pra gente começar, eu quero fazer um reactzinho aqui com vocês de alguns vídeos, né? Mas antes disso, já ia esquecendo, se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aí no inscrever-se, sininho das notificações, curte esse vídeo, comenta esse vídeo, diz aí o que é que você acha, diz aí sua opinião em relação a tudo isso. Diz aí também se você gostou, né, de ter visto meus vídeos aí, os vídeos que iam ao ar durante o Flow Podcast naquela época lá, né? Sobretudo na época que o Monark ainda estava. Enfim, galera, comenta aí, chuva de comentários, porque esse canal ainda tá começando, então isso já é importante para canal grande, mas ainda para um canal como eu, que ainda é um bebezinho, beleza? Então vamos lá. Já pulei a introdução aqui do vídeo, né? A introdução, o Igor só meio que fala que tá rolando isso, tal, não sei o que. E ele vai direto ao ponto, mais ou menos nessa parte aqui que eu deixei aqui já ponto de bala pra gente ouvir, tá? Então vamos embora. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei. Tá, então, só pra comentar sobre isso aqui, pra quem não sabe porque é que ele tá falando isso.
O que se entende é que Monark falou em algum momento aí que Igor não estava em um bom momento, aparentemente. Pelo menos a gente fica entendendo isso nas entrelinhas. Ou que Igor, sei lá, não estava fazendo nada de muito relevante. E parece que Monark falou isso em algum lugar. Aí se você sabe onde é que Monark falou isso pela primeira vez, coloca aí nos comentários. Mas parece que Monark deu uma declaração, né, que na verdade quem trouxe a ideia do podcast foi o Monark. Quem tirou o Igor da situação no qual ele estava antes do Flow foi o Monark, né? Ou seja, como se o Monark tivesse tirado o Igor da pior, né? Assim fica subentendido. E como essa que é a percepção do que o Monark falou, Igor vem nessa defesa, né? De que nada a ver, que ele estava na pior. Inclusive, ele estava muito bem e tal. E que, na verdade, quem aparentemente estava muito mal era o Monark, né? Então ele fala isso nesse trecho do vídeo aí. Vamos lá. Ele foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube. Eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo. Agora comentário aqui rápido. Essa época de lives do Facebook era uma época muito legal, viu? Eu lembro quando tava rolando esse investimento do Facebook de trazer criadores, né, pra lá, pra fazer live, né? Eles estavam querendo investir nessa parte de lives e muita gente ganhou uma grana boa. Eu lembro que eu via isso rolando, esse movimento rolando, mas eu não sabia muito bem por onde começar e tal, e não fiz parte desse movimento, assim, mas muita gente ganhou muita grana, e aparentemente o Igor tava ganhando uma boa de uma grana nessa época, né, e eu não tô dizendo que isso é ruim, né, mérito do cara, né, um grande mérito, inclusive foi ele vai falar aí, né, que foi grande parte dessa grana que ele conseguiu do Facebook, que ele levantou o Flow Podcast, né. E, pô, se eu tivesse expertise nessa época aí, eu também teria embarcado nessa. Não com live de game, mas com live de alguma outra coisa. Projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele fala... Eu não sei se você sabe, mas o formato tem uma galera mais nova, principalmente que curte o Podpah, por exemplo. Que talvez em número de inscritos seja o que tem mais inscritos hoje, viu? O número de inscritos, eu acho que ele tá ganhando aí. Não sei se é o podcast com maior relevância, mas o Podpah, por exemplo, vem do Flow. Vem nos podcasts, vem do Flow. Arthur Petri vem nessa perspectiva de algo parecido ali com o podcast, também a partir do Flow. Sérgio Sacani, né, Consciência Sem Fim, vendo o Flow, inclusive nesse próprio vídeo ele fala sobre isso. Os caras foram precursores desse formato de podcast aqui no Brasil. Não tinha esse formato de podcast que a gente tá com. Isso aí foi basicamente uma ideia que o Monark trouxe, inclusive Igor assume aí nesse vídeo. Então, realmente, Monark tem esse mérito de ter trazido essa ideia, né? Isso já rola na gringa, né? Várias coisas a gente importa de lá, né? Por exemplo, esse Versus 30 que tá rolando pra caramba e viralizando pra caramba, os debates de Versus 30, ou debate, sei lá, 50 cristãos versus 50 ateus que tá rolando também na internet. Esses debates todos também já estavam rolando antes na gringa, e aí trouxeram pra cá esse formato também. Então, muita coisa começa de lá, né? E a gente meio que copia. E em vários momentos a gente até sobe o nível da coisa, né? Porque eu não sei até que ponto a galera lá fez como o Flow fez, né? De criar uma grande estrutura com vários podcasts, né? Que se conversavam entre si, mas ao mesmo tempo tinha sua independência. Era uma época... Hoje ainda rola isso no Flow Podcast, mas teve uma época que isso tava super florido, né? Que foi de onde veio todos esses podcasts que eu citei aqui. Que era a época que eu tava rolando, que eu tava aparecendo também no Flow Podcast,
né? Essa época, a criação disso tudo é muito legal, né? E que vem a partir do Flow, pra quem não sabe, né? Ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que estava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né? Que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele? Isso é onda, né? Porque é claramente o cara ferido, né? O coração ferido, né? Porque falam, porra, o cara tava tão lenhado que o cara descontava a raiva dele dando um soco na porta. E aí ele foi lá, segundo ele, né? E arranjou um contrato legal pro Monark e tal. E aí ele deve pensar, pô, e agora o cara largar essa, né? De que eu sou caloteiro, de que eu sou ladrão, né? Porque as falas de Monark são basicamente essas, né? Que o cara é ladrão mesmo. Então, com certeza rola uma coisa que vai pro emocional também do cara, né? Porra, ajudei ele pra caramba aí. Segundo o Igor fala, né? Tirou ele da pior, né? Que é ao contrário do que o Monark fala. O Monark fala que quem tava na pior era o Igor, né? Não fala com essas palavras. Depois o próprio Monark acaba meio que se contradizendo, de certa forma, aparentemente, porque o Monark depois ele vem fazer um react desse vídeo aqui. E nesse vídeo, e no react desse vídeo que o Monark faz, ele fala que, de fato, a produtora dele não estava bem, não estava funcionando, não estava legal, e que ele realmente dava soco nas portas, enfim, acaba concordando com tudo que o Igor falou aí. Lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele estava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como ele chega... Isso é bem interessante, né? Porque o fato do Flow ter começado na casa do Monark acaba dando força pro argumento de que Monark começou tudo, né? Só que aí fica tudo, na verdade, em boa parte dos vídeos todos que a gente vê, isso fica bem claro de que as coisas foram todas feitas em um comum acordo, que não tinha nenhum atrito naquela época, que eles estavam, na verdade, super unidos a fim de fazer o trampo mesmo, né? Que, na verdade, essa brigaiada toda é tudo de agora, né? É uma coisa que começou agora e que tá rolando agora, né? Que foi por conta dessa separação, né? Depois que o Monark fala aquilo lá, vai cada um para um lado. E aí eles fazem, né, um contrato. Nesse contrato, o que a gente que tá do lado de cá sabe, né? Que nesse contrato, apenas quando o Flow voltasse a dar lucro, o Flow precisaria pagar a ele um valor de 50 mil reais por mês. Por que quando o Flow voltasse a dar lucro? Porque no momento que o Monark sai, o Flow fica completamente sem nenhum tipo de moral, assim, completamente desmoralizado, perde os patrocinadores todos, perde a monetização dos canais, quase que perde os canais também, mas perde a monetização dos canais, ou seja, fica com zero fonte de renda, com uma estrutura imensa, porque nesse momento o Flow Podcast cresceu tanto, já estava com vários outros podcasts nisso que chamam de guarda-chuva, né? Vários podcasts ali sobre a tutela do Flow. E aí com conta chegando, porque muita gente contratada, né? Eu acho que chegava a 100 pessoas trabalhando. Eu lembro que tinha um número assim, que se falava na época. E então imagine, né? Tendo essa galera toda para pagar e sem dinheiro entrando. Então, na verdade, cada hora que passava era uma dívida
que ia aumentando. Então, não se tinha certeza de que o Flow em algum momento ia dar algum lucro, né? Pelo contrário, só dívida. Então, colocou isso no contrato, né? Quando o Flow voltasse a ter lucro. Então, olha que é até um voto assim, de confiança muito grande de todas as partes, né? E aí depois foi colocado um adicional no contrato, o Igor vai falar, que enquanto isso, eles dariam pro Monark $5 mil, né? Que seria mais ou menos 25 mil reais, né? Isso então até antes mesmo de o Flow dar algum lucro, assim a gente entende, né? Antes disso, pra Monark não ficar desassistido e tal, ele ganharia $5 mil mensais, né? E aí ele vai até para os Estados Unidos e tal, abre faz o Monark Talks também nos Estados Unidos, enfim. É isso, vamos embora aqui no vídeo. Cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido. Já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. Pronto, essa parte aqui tá meio que explicada, né? Vamos pra uma outra parte aqui. Conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. Aquilo que eu tava falando. De presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando pros meus convidados. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que tava acontecendo em 2022 na internet. Você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Imagina. Então, não tinha mais Flow. O que a galera tem que pensar também é que pode ter monetização de 7 canais, e para cada canal desse estar funcionando, tinha funcionários, tinha, sabe? Tinha o host desses 7 podcasts, né? Então é um belo de um rombo. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Era aquilo que eu tava falando, né? Ele podia decretar falência, né? E aí ia facilitar muito pro lado dele de uma certa forma, mas ele também não ia ter o Flow nas mãos, né? Então ele não decretou falência, ele decidiu reerguer o Flow, criar estratégias para isso, e sem Monark, né? Afinal, a imagem de Monark era que trazia toda a negatividade da coisa toda, né? Tava em cima do Monark. Então, inclusive, rolou um grande trabalho do Flow de desassociar a sua imagem da de Monark, o que também foi um grande trabalho, assim, que Igor conseguiu fazer, né? Conseguiu desvincular mesmo assim
Tanto que até a contagem de podcast, né? Tem lá podcast 300 e tanto, 350, 57, 358. Episódio 1 sem Monark, né? Foi depois do tal do dia, né? Lá que rolou. Então, até a contagem foi reiniciada. A ideia foi realmente fazer um novo Flow Podcast, só que sem Monark. Ou seja, tudo muito diferente, né? Muita gente fala, inclusive, que o podcast ficou chato depois da série do Monark. E eu não concordo muito. Eu acho que mudou a abordagem, né? De fato, o Monark ele tem uma outra dinâmica para falar. Ele fala rápido, ele pensa rápido. E ao mesmo tempo que pensa rápido, não pensa nas consequências do que está falando, né? E tem, inclusive, falas que são completamente descalculadas ou sem pé nem cabeça. Isso gerava muita polêmica. O Flow cresceu muito com isso também. Com essas polêmicas, em cima dessas polêmicas do Monark. Então, pra quem gosta de ver o circo pegando fogo, sempre era legal ter o Monark ali, porque a gente sabia que em algum momento ia rolar uma fala polêmica ali, uma fala que talvez ia tirar até o convidado ali das estribeiras, né? E aí quando o Igor assume completamente, ele vem com uma outra pegada assim, mais séria, até mais embasada, né? Igor, inclusive, vários podcasts estuda assim a carreira, de certa forma, dos convidados. Era algo que antes do Monark não rolava, inclusive era uma coisa que eles se orgulhavam. A gente não pesquisa nada sobre o convidado para que o papo flua de maneira mais natural possível. Só que isso gerava vários problemas, né? Gafes, né? Falar sobre temas que não tinham nenhum tipo de relevância para o próprio convidado, o que tornava a conversa chata, ou que rolava a conversa não extraía muito bem, às vezes não extraía o melhor do convidado, e aí a coisa ficava muito, às vezes, não, nem sempre, tá? Girando em torno dessas polêmicas que Monark fazia, né? Isso é uma coisa que todos os vídeos que você for ver aí no YouTube meio que concordam com isso, né? Que Monark tinha isso pro bem e pro mal do programa, né? Pro bem no sentido de gerar visualizações, like, né? E a parte ruim é que isso foi o próprio veneno, né? Porque o podcast quase acabou por causa justamente de uma fala como essa. E aí Igor vem com uma outra pegada, né? Pegada mais séria, ainda com brincadeiras, né? Mas tudo muito mais comedido. Inclusive tem vários episódios só de zoeira, né? Com o Igor fazendo zoeira com a galera, com Dileira, né? Mais recentemente aí com o Vinheteiro, né? Vários episódios só de zoeira, com Rafael Bittencourt também, né? Os caras do Angra, que eu sou fã pra caramba. Então, eu discordo de que ficou chato depois da saída do Monark. Eu acho que mudou a pegada, o que é óbvio, né? Você tem duas personalidades ali que estavam rolando ali e que tinha uma boa sinergia. Isso eu tenho que concordar, que rolava uma sinergia muito legal entre os dois. Eu acho que os dois funcionavam bem juntos, né? Monark, aquele cara mais ácido, e Igor trazendo aquela coisa mais centrada, focada, né? Então rolava uma sinergia muito boa entre os dois. E aí, depois que Monark sai, é uma personalidade mais única, né? Com esse cara mais centrado, mais que traz esse caráter um pouco mais intelectual. E ele começa a pesquisar, como eu falei, os personagens, os convidados, né? Pra conseguir ter uma conversa mais assertiva, né? Sobretudo quando você tem convidados muito difíceis de conseguir ou presidenciáveis, né? Você vai conversar com um presidenciável, você tem que ter algum tipo de informação, conhecimento, né? Dados, se possível, né? E para não ficar uma conversa sem pé nem cabeça, né? Enfim, eu não sei se vale a pena a gente assistir mais aí desse vídeo, porque é um vídeo grande, né? Mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou. E eu ainda quero trazer um pouco da minha relação com o Flow, né? 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu. Não, isso aqui eu já falei, deixa eu adiantar um pouco. Né? Claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro.
Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. É aquilo que eu não tinha falei. dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive... Aquela parada de que ele só ia pagar Monark depois que o Flow voltasse a dar lucro. Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte. Ó, volta aqui. Monark Talks, não tinha dinheiro pra fazer nada. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5.000 para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50.000. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele... Isso aí é bem interessante se falar, né? E aí eu acho que com essa fala minha, vocês vão meio que entender de qual lado eu concordo mais da história, né? Nessa parte daí a gente tem que entender muito bem o que ele tá falando aí. O valor de R$50.000 que ele vai precisar pagar mensalmente ainda está de pé, de certa forma. Só que rolou, segundo o Igor 3K. Afinal, eu não tenho o contrato nas mãos. Não posso falar como pessoa que tem um contrato nas mãos para ler nem nada. Apesar de que o Monark já colocou aí disponível para todo mundo, né? No Twitter. Mas o que se fala é que esse é um adicional no contrato, onde que além desses R$50.000 que vão ser divididos em milhões de parcelas, até chegar a 5 milhões, eu acho, sei lá, 10 milhões, eu não lembro esse valor, do valor total. Ainda assim, eles vão pagar o valor de R$5.000, $5.000 mensais, além desses R$50.000. O que Igor, inclusive, está dizendo que é um custo, né? É como se estivesse dentro agora da tabela de custos. Por exemplo, o Flow Podcast, para acontecer, precisa de valor de energia X, valor de água X, as bebidinhas, as comidinhas, né? Valores, né, desses embutidos aí X, valor a ser transferido para o Monark mensalmente X, né? Então, tipo, dentro da planilha orçamentária, pelo menos é o que eu tô entendendo aí, tá? De ganhar isso eu tô certo, mas pelo que ele tá dizendo aí, dentro da planilha orçamentária, colocar entre várias aspas aqui do Flow, está um valor também para o Monark, como se fosse um custo operacional do Flow. Então, quando o Monark fala que ele só está recebendo R$25.000, a gente entende que na verdade são esses $5.000, né, convertendo para reais dá mais ou menos R$25.000, que ainda não é o pagamento dos R$50.000. Ainda não é. É o valor que ele está pagando para Monark, só como esse valor para ajudar em manter o cara, para ajudar a manter o cara, para pagar os gastos dele pessoais, inclusive, né? Que não é pagar a dívida ainda, né? Então, na verdade, o que eu entendi é que, na verdade, o Monark quer que ele... Aparentemente, o Monark entendeu que já está no momento de o Flow, de repente, começar a pagar essa dívida, né? E não que os caras estão passando calote, né? Acho que está distorcendo um pouco o que está sendo falado. Vocês entenderam? Eles estão pagando R$25.000 não porque tá pagando... Não porque estão passando a perna, mas porque esse valor foi acordado anteriormente e que o valor de R$50.000 ainda vai começar a ser pago, né? E aí, provavelmente, na cabeça do Monark, o Flow já está dando lucro o suficiente para tal, né? Acho que deu para entender. Ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim. Segundo ele paga até com o próprio salário. 2 anos e meio, religiosamente.
todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo passar a marca, ela é minha, tá? Eu acho que essa coisa aí é a parte mais mal contada da história toda, né? Mas essa parte daí eu vou deixar pra vocês procurarem depois, né? Porque parece que o Monark, ele precisa passar a marca, né, pro Igor, e aí parece que ele não foi lá assinar o papel, segundo o Igor fala, ele não foi assinar o papel de transferência dessa marca, só que o Monark fala que não tem obrigação nenhuma de passar marca, né, pra Igor, até porque ele é pessoa física, né, e eles, olha a onda, né, coisas completamente jurídicas, né, não sei se dá pra considerar uma falha jurídica, mas o que rola é que a marca Flow foi registrada na pessoa física de Monark, e não se faz transferência. Essa marca não é impossível fazer a transferência por conta disso, porque a marca de pessoa física não passa para pessoa jurídica. Eu acho que é isso, alguma coisa nesse sentido. Então não tem como rolar essa transferência de marca, mas com certeza tem como resolver isso aí. Eu, claro, não sou advogado, tô longe disso. Mas com certeza tem algum mecanismo aí pra resolver esse problema, né? Mas enfim, galera, eu queria mostrar também pra vocês aqui um vídeo aqui do Arthur Petri reagindo à reação do Monark e reagindo a alguns outros vídeos aqui também, tá? Eu queria mostrar também o vídeo do Monark reagindo ao próprio Igor, mas eu acho que eu acabei fazendo esse papel, porque eu acabei falando quais foram as versões do Monark, né? E eu acho que esse vídeo o do Monark acabou ficando um pouco... Ele fala muito, né? E depois acaba concordando com o próprio Igor, né? Deixa eu botar aqui Monark reage Igor, só pra você ter uma noção. Ó, o vídeo tem 57 minutos, tá muito grande, tá? Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho, porra, o nosso lado é o quê, mano? Caralho. Ó, eu acabei não colocando aqui, pera aí. Tava assistindo sozinho o vídeo. Foi mal, galera. Comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho, porra, o nosso lado é o quê, mano? Caralho. Então assim, poucos segundos de vídeo já dá pra entender o teor da resposta do Monark, né? Muita zoeira, né? Fazendo graça com o que o Igor falou. Mas Monark se defende em alguns momentos. Não bem cara, até. começou mentindo já. Começou bem, vai, vamos lá. Deixa eu adiantar um pouco. Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, de todo mundo ser considerado Monark, tá ligado? E o Igor... Essa parte do vídeo é bem interessante, que o convidado aí, que eu não conheço o trabalho do convidado, mas acaba concordando com o próprio Igor.
do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que eu Eles perderam você, Monark, é essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Esse homem equipe- quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, Ele cara. veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio. Isso eu discordo. Ele falava assim, só que era sempre em um teor um pouco mais sério do que o Monark, né? Mas discordo. Depois que você saiu. Mas e a equipe não vale de nada? Ter equipe, ter os estúdios prontos, Então, mas esse ter povo... uma esse- rede de Ô, contato, isso não vale Monark, nada. esse povo é funcionário. Mas veja... Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia mas 20. aí, beleza. É, exatamente. O que é que rola? Na verdade, isso daí não é uma vantagem nesse momento, não. Porque sem fonte de renda e tendo que pagar essa galera toda, o cara tem que ter a cabeça muito no lugar pra não desistir de tudo. E não foi o que foi feito. Não desistiu, né? Continuou perseverando, né? Mudando tudo que era necessário para que o canal voltasse a dar lucro, né? Enfim, trouxe aqui um pedaço aqui da perspectiva do vídeo do Monark, mas por que eu não coloquei o vídeo do Monark inteiro aqui? Porque o vídeo do Diego já é grande, o do Monark tem quase 1 hora, então ia ficar gigantesco, esse vídeo já vai ficar grande, tá? Então, antes de eu mostrar um pouco um pouco aqui do vídeo do Arthur Petri, que é um vídeo bem novo, eu quero mostrar pra vocês aqui a minha relação com o Flow Podcast, né? O Monark ainda tava no Flow quando eu tive a ideia, né? Gostava já do podcast, já assistia e tudo. E aí eu pensei o seguinte: nesse campo aí que o Flow Podcast abre para que ia falar telespectadores, eu tô ficando velho, para que os internautas, né, para que pra galera que tá assistindo mandasse seus vídeos, né? Tinha esse momento. Eu tô aqui assistindo a live, quero mandar uma pergunta pro convidado. Tinha esse momento. E aí, eu pensei, poderia mandar um vídeo tocando guitarra nesse momento de você mandar pergunta pros convidados. Só que o que acontecia? Todos os vídeos, todas as mensagens passavam por uma curadoria antes, né? Uma peneira, para não ir pergunta assim, e não ir pergunta sem pé nem cabeça. Nem ir uma pessoa tentando se promover, né? O que ia acabar aparecendo no meu caso, né? Então eu pensei, eu preciso pensar em uma estratégia legal, assim, para os caras se sentirem meio que obrigados a assistirem o meu vídeo, né? Não vou contar como é que eu fiz, mas eu queria uma forma de usar esse espaço deles, que era um espaço para mandar vídeo, e em vez de mandar vídeo, eu mandar um texto editado, que inclusive ultrapassava a quantidade de caracteres que era permitido no texto, mas eu mandei em vídeo, no caso, né? E o que criou, tipo, uma super curiosidade neles e tal. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui qual foi o vídeo que eu usei pra entrar no Flow Podcast pela primeira vez, tá? Deixa eu... Cadê, rapaz? Eu já tinha deixado ele aqui em ponto de bala. Acho que eu tirei. Aqui, ó. Cara, um cara mandou aqui um jeito que ele hackeou. Como assim? Ó, dessa vez eu vou deixar passar só pela ousadia dele, tá Ele ligado? te hackeou, mano. Então, olha lá. Muito em breve estarei mandando nosso... Então, claro, aí eu cortei o vídeo, né? Só que isso é um pouco maior, né? Isso aí que rolou. Eu mandei essa mensagem em forma de vídeo, né? Só que tem um texto no vídeo. E aí o cara fala, ele hackeou. Só vou deixar pela ousadia do cara. Então, ó. Cara, um cara mandou aqui um jeito que ele hackeou. Como assim? Ó, dessa vez eu vou deixar passar só pela ousadia dele, tá Ele te ligado? hackeou, mano. Então, olha lá. Muito em breve estarei mandando uma surpresa pra vocês, avisarei logo mais. É uma surpresa musical, mas fiquem tranquilos que não tem grilo copyright. Será algo inédito, não registrado inclusive pelo Flow. Enquanto isso, vou testando esse OBS. Filha da puta. Hoje já tem um vídeo aí do Jordânio Renfield. Ali, obviamente, eu cortei, né? Ele fala filha da... brincando, né? Mas... aí já foi no dia seguinte, né? Aí eu já corto pro dia seguinte. Então, em um dia, eu falei aquilo, né? Que ia mandar um vídeo sem copyright e tal, que podia passar uma surpresa musical. E aí, no dia seguinte, que os convidados foram Alberto Delisola e o Victor Metaforando,
Que inclusive são dois caras que eu curto muito o trabalho. E aí rolou o vídeo, né? Mandei o vídeo de fato pra eles. Nesse campo que não era pra mandar vídeos desse tipo. Nesse campo que era pra mandar vídeo gravando ali de celular, né? E eu consegui fazer um vídeo bonito, bem editado e tal. E mandar através desse campo. Que teoricamente nem conseguiria mandar desse jeito, né? Só gravando ao vivo. Mas aí eu criei uma estratégia aqui via uns softwares que eu tenho. E eu consegui fazer isso aí. Ah, esse é o cara que ia mandar um presente pra gente musical. Vamos ver. Que massa. Tá moral. Inesperado também. Caralho. Inesperado essa porra aí. Caraca. Padrão. De olho vendado. Caraca, velho. Cara, um cara mandou... Padrão. Eu acho engraçado que minha mãe, ela entendeu patrão, né? E os caras falam padrão. E minha mãe até hoje brinca comigo. Patrão. Os caras estão falando padrão, né, velho? Então, assim foi a primeira vez que eu mandei vídeo lá pros caras, né? E... Cara, um cara mandou aqui um... Tem como adiantar aqui? E aí depois disso, eu comecei a mandar vídeo toda semana pros caras, velho. Tá aqui. Depois eu mandei, deixa eu ver. Toquei vendado no Flow Podcast. Deixa eu ver se é o mesmo vídeo. Acho que é o mesmo vídeo. Pera aí. Acho que esse é o mesmo vídeo, deixa eu ver. Hoje já tem um vídeo aí do Jordânio. Ah, é o mesmo vídeo. Tá, deixa eu ver os outros dias. Toquei vendado no Vênus Podcast. Aí eu fiz isso no Vênus Podcast. Olha lá, ó. Que era do guarda-chuva do Flow. Tá, mas aqui não é o corte mesmo, não. Quero ver o corte mesmo. O corte que tem com as meninas e tal. Do Vênus. Vênus Podcast recebe guitarristas das cegas, olha. Salve, salve, viajantes. Aqui é o Jordan... Deve ser Hohenfeld, né? Deve ser esse. 3 meninas que são muito fã. Dia perfeito para uma surpresa musical. Acabei de mandar aí. Solta o play, espero que gostem. Ele mandou? Uma música. Ah, ele mandou Uma ali, música, ó. Olha lá, Yas. Olha! Vendado. Talentosíssimo. Jordan, muito bom. Muito bom. E esse vídeo, não esse corte, mas esse corte, eu fiz depois um corte dessas meninas, com essa convidada. Esqueci o nome dela, rapaz. Essa convidada mudou bastante, inclusive. Priscila Alcântara. Depois eu fiz um corte de Priscila Alcântara, um pedaço com esse vídeo de Priscila Alcântara e outro pedaço com Caixa Damasceno, que foi um vídeo que viralizou assim bastante, assim. E eu devo muito aos podcasts do Guarda-Chuva Flow, muito por isso também. Muita gente conheceu o meu podcast a partir daí. Salve, salve, Não, aqui é o viajantes. mesmo, deixa eu ver. No A Deriva também apareceu, olha lá. Isso tudo na mesma época. Aí foi o vídeo que eu mandei pros caras. Quero ver o corte, deixa eu ver. Toquei vendado na Deriva. Toquei a guitarra soprando. Pô, acho que eu não fiz um corte do A Deriva. Depois apareci tocando guitarra soprando no Flow, ó. Olha a loucura. Bom, o Jordan Hohenfeld mandou aqui. Salve, salve, família. Hoje é Vapo no Crime. 2 caras que fizeram no YouTube algo nunca visto antes. Precisamos celebrar isso à altura. Para isso, mandei também algo nunca visto antes na guitarra. Já viu alguém tocar soprando?
Da Cunha, Gabriel, Jean, Igor e Monarca. Espero que gostem. Solta o play. Olá. Cadê? Que loucura. Caralho, o moleque é pica, viado. Moleque é bom mesmo. Ronaldinho Gaúcho da O guitarra. Ronaldinho Gaúcho da guitarra. Tu viu a Gabriel naturalidade? perdoa o Só limpinho. Vou Impressionante. puxar aquele cabelo, né? Jordan, Vai tentar lá, aí. Bom, o Jordan... Os caras não perdoam. Puxar aquele cabelo, velho. Filha da... Vamos ver mais um aqui. E eu queria pressionar soprando a guitarra, né? Ele acabou prestando atenção na minha execução, né? Toquei guitarra, duas guitarras ao mesmo tempo, ó. Só foram as minhas aparições todas no Flow Podcast, velho. Olha lá, outra. O Jordan Hohenfeld manda aqui, salve família. Hoje, com o Nicolas Cagezinho em pessoa, não podia deixar de fazer um vídeo exclusivo. Dessa vez tocando com... Janho, né, velho? Janho, esse convidado aí. Nunca mais vi Janho, velho. Vocês têm visto falar do trabalho dele ainda? Ele ainda posta vídeo? Tinha época que ele tava super no hype, né, velho? No Instagram e tal. Eu nunca mais vi. Com duas guitarras ao mesmo tempo. Mais um presente pro Jean, Monark, Igor, Jean e toda a galera da Irlanda Janho. do Norte. Que da hora, meu. Solta o Que play. da hora, meu. Cadê, Jean? Duas guitarras, meu. Olha o Janho aí, ó. Nunca mais vi. Fumaceiro retado. Brabo demais. Ah, máximo respeito. Tirou meu. onda demais. Tirou onda com as duas mãos, velho. Água canhota deve ser o inferno. Caralho, Eu tem que ter uma tentei coordenação. tocar. O Rapaz, só um comentário aqui em relação inclusive a saída do Monark, né, e tudo mais, e todo esse processo que vem rolando. Você observa que os caras, não sei se é tabaco que eles estão fumando, ou não sei se é cannabis, enfim. Isso mudou muito depois da saída do Monark, porque você vê que hoje é muito pouco, assim, no máximo um vape, o Igor fuma, né? E quase todos os podcasts, quase todos os episódios era muita fumaça que tinha nos vídeos, né? Ficava até... Algumas câmeras ficavam toda assim, embaçado, assim, de tanta fumaça que tinha em alguns momentos. E tem uma galera, né, que inclusive que é um dos comentários, né, de que depois que o Monark saiu ficou chato, porque isso foi uma coisa que mudou bastante, né? Mas que eu acho que tem a ver com a mudança de hábito também do Igor, né? Uma mudança de vida, assim, né? O Igor, inclusive, por causa de Renato Cariani, sob a influência, né, de Renato Cariani, claro que é muita escolha pessoal, né? Mas com a influência dele, passou a treinar, né, academia, essas coisas, e hábitos saudáveis, então isso... E aí, claro, junto a isso, creio eu que o tabaco também diminuiu, né? Então você vê muito menos essa coisa do tabaco, do cigarro, da cannabis ali rolando durante o podcast, né? Juntamente com os convidados. Então, galera, são muitas aparições, assim, era basicamente uma vez por semana que eu aparecia. Olha, com Skylab, Diogo Defante. E olha, de repente, é o primeiro Flow podcast sem o Monarca. Vamos ver esse aqui com o Diogo Defante, que eu acho esse aqui engraçado pra caramba. Ah, não tá com a parte deles, não. Será que eu acho, velho? Acho que não tá aqui. O corte deles é muito engraçado. Acho que eu só postei no Instagram. Não postei aqui não. Depois dá uma olhada lá no meu Instagram. Eu postei. Tá Diogo Defante e Rogério Skylab. Pense, dois caras assim surreais juntos e assistindo meu vídeo, assim, altos comentários muito loucos. E eu já comecei gastando com os caras, né, velho?
Isso aqui que eu faço, ó. O olho meio torto, né? Eu faço assim, né? Fazendo aquela referência ao desse tamanho que o Rogério Skylab fala. E aí os caras percebem, né? Os caras dão até pause lá no vídeo na hora. Porque percebem a gastação, a brincadeira. Tá lá no meu Instagram, muito legal. Então, enfim, aqui, ó. O dia em que o Monark... Primeiro Flow Podcast em que eu apareço sem o Monark, né? Esse foi o episódio 1, inclusive, se eu não me engano, sem o Monark. E eu estava lá, né? Eu tava lá. O Jordan Hohenfeld mandou aqui, salve família. Pô, você vê claramente, assim, a expressão do Igor, né? Menos animado, né? Energia mais baixa, assim, né? Pô, depois daquilo que aconteceu, quem não lembra, aquilo ali foi um negócio, assim... Televisão falando, todos os canais do YouTube fazendo react. Foi loucura. Aí dá pra imaginar a tensão do Igor aí. Marcos, temos que organizar um grupo de terraplanistas pra andar de caça na Rússia. Boa. Quem sabe se convencem. KKK. Parabéns por representar nosso país tão bem. Boa. Desejo muita sorte e força a vocês nessa nova fase. E claro, como de costume, solta o play. Fechando o olho, tá vibrando com o som dele. Toca muito esse moleque, esse moleque é sinistro pra caralho. Ele entrou de corpo e alma. Obrigado, Jordan, mais uma vez aí pela moral. O Jordan... Massa, época massa. O Igor tá bem mais magrinho, velho. Com o rosto gordinho aí. Velho, são muitas aparições, são muitas. Depois que o Monark saiu, eu não... Aí eu já não consegui muitas vezes mais, acho que mais uma vez ou duas, né? Esse aqui, deixa eu ver. O Jordan Hohenfeld. Ah, não, aí já foi no Amplifica, né? Com o Rafael Bittencourt. Como eu falei, né? Nessa época o Amplifica ainda fazia parte do guarda-chuva do Flow, né? Se eu falei errado, peço desculpa. Guitarrista. Você conhece? Mandou aqui, aí galera, encontro incrível do Rafael com o Daniel, tô rindo muito com as histórias. Sou muito fã dos dois. Pra comemorar esse encontro memorável, vai um som pra vocês. Espero que vocês curtam. Depois me digam se vou pro inferno, pra lá do Michael Jackson ou de bar. Solta o play. Jordan Hohenfeld. Vamos, fica atrás. Caramba, velho. Você viu? Ele até assoviou com a guitarra. É mesmo, gente. Você é bichão, hein? E ele se inspirou nas suas caras também. Eu gostei daquela. Eu também. A arcada inteira, velho. Catedral. Você ainda usa drogas? Não. Você ainda usa drogas? Não. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Pois é, rapaz. Eu lembro que... Se eu não me engano, acho que na época ele ainda era o conhecido como o Pax, né? Do Pastorzão e tal. E a gente tava no mesmo grupo da União Amplificadores, né? Acho que ele me conhecia de lá e quando falou meu nome ele já reconheceu. Pois é, que mais uma aparição minha aí no podcast do Guarda-Chuva do Flow. E o que rolou, velho, assim, depois... Isso também tem um pouco a ver com algumas coisas que a galera anda falando. A galera não, né? Mais o Monark, né? Corrigindo. Que a estrutura foi crescendo e tal. E junto disso muita coisa mudou, né? Uma das coisas que mudou foi que eles criaram um outro site, né? Era um site flowpodcast.com. Depois mudou para um site chamado NV99. Quando mudou para esse site, eu simplesmente não consegui mais mandar vídeos do jeito que eu mandava, do mesmo jeito. Claro que eu mandava o vídeo de um jeito diferente, no qual a plataforma tinha como proposta, né? A proposta era gravar um vídeo ali de celular em tempo real. E não era isso que eu fazia. Claramente o vídeo era editado, a câmera
aparece, aproxima, né? Se afasta. Então era um vídeo editado, né? Ensaiado, sabe? Enfim. E quando mudou para essa nova plataforma de V99, que foi uma mudança aí feita no Flow Podcast, todo mundo que estava ali assistindo, que queria mandar mensagem, tinha que mandar mensagem através dessa plataforma. Nessa plataforma eu não conseguia mandar os vídeos do jeito que eu estava acostumado. Tentei de todas as formas, tentei muito. A galera, inclusive, me cobrava, cadê os vídeos no podcast e tal? Não consegui mais. E simplesmente acabei... Depois, em algum podcast, eu mandei o link do YouTube. Na primeira vez permitiram, nas outras vezes já não permitiram mandar o link do YouTube. E aí, depois de muitas tentativas, eu acabei desistindo de mandar, né? Já tinha tentado muitas vezes. E aí coloquei, né? Acabei focando em outras metas, né? Em outros objetivos. Não sei como é que seria hoje, né? Se ainda continuaria mandando vídeos, né? Eu sei que eu foquei em outras coisas, inclusive muito do que eu faço hoje tem a ver com eu ter pegado as minhas energias e voltado para outra coisa, né? Eu lembro que eu gastava um bom tempo para fazer esses vídeos e eu acabei usando esse tempo para focar em estudar algumas coisas e depois no futuro eu criei aquele instrumento que vocês já conhecem, né? Guitar Key, que é aquele misto entre guitarra e teclado. Então acabei usando meu tempo para outras coisas, né? Já que eu não estava conseguindo mais mandar vídeos pro podcast. Então foi mais ou menos assim que acabou a minha relação com o Flow Podcast. Enfim, dando sequência aqui a parte ali de falar sobre a saída do Monark e de fazer reacts, eu quero finalizar trazendo um pouquinho do react aqui. O react do react, né? Do Arthur Petri, tá? Não vou colocar todo, mas é porque eu acho que ele fala umas coisas interessantes, né? Ele fala do jeito... aquele humor ácido dele também, né? Ele tem um humor meio ácido, assim, de ataque direto, que acaba sendo até um ataque direto também. Mas, independente do estilo dele, então... quem não curte muito o estilo, vou pedir para relevar, mas que a gente foque um pouco no que está sendo dito, de certa forma. Tentando fazer uma peneira no âmago da informação, né? E não no jeito que ele tá falando isso, né? Porque algumas coisas que ele fala eu acabo achando interessante, assim, concordando. Pessoas resolveram acreditar nessa pessoa. Desde que o Monark voltou pra internet, ele falou coisas do tipo... E se eu tiver um chip na porra da cabeça, cara? Eu desconfio que eu fui casado já com uma trans e eu achei que era mulher, mano. E aí eles queriam criar na minha mente que eu não era humano de verdade. Aí os barman de todos os bares falam lá, Bruno, Ayu, que seria I-A-U-B. Eu acho que eles bloqueiam as pessoas que não são trans. As músicas locais pareciam que sempre era alguma música querendo passar uma mensagem pra mim. E quando ele começou a falar que ele tava sendo roubado pelo Flow, que ele tava só recebendo 25 mil, que devia pagar 50... Aí o que é que eu acho interessante dessa parte? Uma é que esses trechos de vídeo fazem com que a gente questione um pouco a sanidade do próprio Monark, né? Será que ele tá bem psicologicamente ou psiquiatricamente? Porque algumas dessas informações aí são bem difíceis de aceitar, né? São bem difíceis de aceitar. Eu pensei, tem coisa aí. Mas a internet não entendeu assim. Então você vê assim, por exemplo, o Gorgonoid lá no canal dele. O cara abriu uma planilha do Excel, começou a fazer cálculos. Olha só, se eles não estão cumprindo o contrato, olha só o que tá acontecendo, olha quanto seria essa dívida. Aí você fica assim, mas por que você não fez uma planilha na época do chip na cabeça? As mulheres trans. E a planilha, quando ele disse que a CIA bloqueia mulheres cis de entrar em contato com ele, só tem encontros com trans. Cadê a planilha? Sabe o que me irrita mais ainda? As pessoas nem imaginam. E quando elas repercutem uma mentira desse tamanho, elas estão acabando. Se o Monark falou isso, é muita loucura. Que a CIA tá banindo o aplicativo dele. Qual é o nome daquele aplicativo, rapaz, de relacionamento? Pois tá banindo as mulheres... Enfim, velho. Sem noção nenhuma. Acabando com o Flow. Estão acabando com as famílias que trabalham no Flow, com os funcionários que dependem do Flow.
Quando vem um cara na internet e fala, o Flow está me roubando. Como se o Igor estivesse querendo roubar mesmo, sabe? E você, sem saber porra nenhuma, sem saber nada, você começa a repercutir. Sabe o que acontece com o Flow? A marca perde valor, os funcionários entram em pânico porque eles não sabem como é que vai ser, porque, sei lá, o Habib's ia patrocinar o próximo episódio, ia ser, sei lá, quantos meses de salário garantido pros funcionários. Aí vem você, repercute essa merda, o Habib's pensa, opa, o Flow tá de novo envolvido numa polêmica com esse cara? Não, deixa, não me anuncia, tira o contrato. E aí você começa a fuder de novo o Flow. O que eu pensei é de lançar, quando lançar meu podcast, lançar como Flow Podcast, foda-se. Que faça essa zoeira, ó. O Flow aqui agora é esse. Descredibiliza a marca. E aqui vem a minha quarta teoria. Quem que foi a pessoa que incentivou o Monark a ir pro ar falar dessa situação de contrato, de dinheiro, de que o Flow tá me roubando? Isso é bem interessante. Porque parece que realmente, segundo o que Arthur Petri tá falando, teve alguém aí incentivou. Parece que tava tudo bem, né? Até essa pessoa dar uma incentivada. Tudo bem não, né? Porque provavelmente o Monark já tava sentindo isso. Mas rolou esse incentivo extra aqui, ó. Eu falei pro Monark procurar os caras pra conversar e ser fora da internet. Aí o Monark falou que ele chega pra conversar, ninguém responde. Aí eu falei, aí você tem que jogar na internet. O Redcast é concorrente de quem? Gente. E aí nós temos uma outra parte agora, antes da gente passar as repercussões da história, que eu preciso falar que é uma coisa que eu entendi depois de ver tudo. A primeira acusação do Monark foi que existia um contrato que o Flow seria obrigado a pagar 50 mil por mês pra ele. Eles não estavam pagando, estavam pagando apenas 25. Essa era a história que ele contou. Sim. Depois que a coisa foi pra internet, e todo mundo entendeu que, na verdade, e o Igor explicou no vídeo dele também, a negociação não foi assim. A negociação foi o seguinte: nós vamos te pagar 50 mil caso o Flow dê um lucro X que nos permita te pagar 50 mil. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada. Aí o que aconteceu, o Igor conta no vídeo dele. Quando o Monark inventou na cabeça dele que ele tinha que fugir pros Estados Unidos, ele precisava de dinheiro. E aí o que eles resolveram lá, e o Igor explica isso no seu vídeo, eles criaram um aditivo nesse contrato pra que o Monark ganhasse 25 mil independentemente de lucro. E enfim fizemos o aditivo que previa pagar 5 mil dólares pra ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os 50 mil reais. Então eles fizeram uma boa ação, cara. Você precisa fugir pros Estados Unidos? Você tá sem dinheiro? A gente dá um jeito aqui. A gente não tá conseguindo te pagar 50 pau por mês, vamos te pagar 25, que é o que dá pra fazer. Só pra finalizar, né? Pegando um pouco do gancho aí do Arthur, né? Que é um pouco da opinião dele também. Não vou dizer não vou concordar 100% que é uma boa ação, né? Porque foi um acordo feito, né, entre todos eles lá. Foi uma coisa que foi pensada também diante do momento que estava rolando, né? Porque a partir do momento que o Monark sai, são duas situações difíceis de lidar de ambas as partes. Uma, a pessoa que agora está ali completamente desempregada, sem saber qual vai ser a perspectiva dela de futuro, que era no caso o Monark, e a outra era o Igor, que tinha a sua empresa, né, que também era o seu sustento, falida, né, com várias pessoas, praticamente falida, com várias pessoas a receber e vários gastos, acontece vários gastos, né, que vão acontecendo, o que é natural, né. Então, diante dessa situação, eles optam por fazer desse jeito, né. E naquele momento, quem acompanhou o Flow viu que aparentemente estava tudo ok. A gente não sabia o que tinha no contrato, mas até o próprio Monark, um tempo depois, aparece no Flow como convidado, né? Acho que até como co-host, né? Ou coisa do tipo, ou como convidado mesmo. Eu até pensei que era uma possibilidade de o Monark voltar, né? E não foi isso que aconteceu, né? Mas você vê que ainda rolava uma cordialidade entre os dois naquele momento, com o mesmo contrato, né? Mas enfim, por algum motivo, as coisas na cabeça do Monark mudaram. Eu não sei se o Monark passou a julgar que nesse momento o Flow já tinha condições de pagar a ele, ou se foi essa influência talvez aí do que Arthur Petri se fala. Enfim, isso é uma coisa que não saberemos, né? Veremos cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu quis mostrar um pouco, né? Fazer um pouco desse resumo, tanto para mostrar esse meu envolvimento nessa parte legal da minha vivência aí como músico, da minha carreira, digamos assim, né? Eu acho que foi um momento bem legal, quanto para fazer esse resumo assim de alguns vídeos e algumas opiniões que eu acho que são relevantes, sim, porque mesmo eu tendo, independente de posição política, tá? Por favor, né? Porque qualquer tipo de coisa agora tem que virar política.
Mas, independente disso, até com essa história toda que vocês viram, a receptividade de tudo, desde o início com a galera do Flow, eu tenho um carinho muito grande pelos dois, né? Os dois foram super receptivos comigo, né? Com as mensagens lá enviadas, sempre deram maior moral, sabe? E não foi, eu mostrei só alguns vídeos, foram muitos vídeos, foram tipo quase 2 anos de relação, assim, eu mandando vídeos toda semana, assim, foi bastante tempo. Então, mas independente disso, fica meio claro, assim, as minhas opiniões em relação a isso, né? Quem que eu acho que tá exagerando um pouco, quem eu acho que não tá. Não quero dizer diretamente, mas acho que ficou meio claro, né? E eu queria fazer esse vídeo para também deixar essa minha posição, né? Sobre que informações que eu acho que a gente deve filtrar na hora de ouvir esse monte de chuva de opiniões, né? Eu acho que essas aqui, até então, são as opiniões relevantes. Tanto que esse vídeo aqui do Arthur Petri foi enviado há 2 horas, né? 2 horas atrás, em relação à hora que eu tô gravando esse vídeo. Então, é uma informação fresca, que a informação não é uma opinião fresca, né? Então, tô catando aqui o que eu acho que é interessante a gente pensar para que ninguém saia prejudicado desnecessariamente também, tá? Então é isso, galera, né? Esse vídeo ficou até gigante, né? Eu tô até meio sem palavras para falar algumas coisas, né? Não vou mentir que isso me toca também de uma certa forma. Mas enfim. Espero que isso seja resolvido assim mais rápido possível, né? Que os dois por que não, né? Consigam resolver de uma maneira que seja satisfatória para os dois, né? Porque eu acho que isso só enfraquece muito a cena, tanto de podcast quanto de pessoas que querem fazer um trabalho sério mesmo, né? Mas enfim, galera, um grande abraço, tamo junto sempre, valeu. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre tudo isso, o que é que você acha, qual é a sua opinião, quem é que tá com mais embasamento nessa história, né? Quem é que tá mais certo nessa história, né? Se é que tem um certo nessa história. Coloca aí nos comentários o que é que você pensa sobre tudo isso. E é isso aí, galera. Um grande abraço, tamo junto sempre, valeu. Tô torcendo pra isso tudo ter um final feliz, né? Por que não um final feliz? Por que não? Tchau, 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 tchau.